Já estavam comprovando, com evidências arqueológicas, que tudo o que foi escrito sobre esse templo estava errado. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma rainha, ela era uma deusa. E estamos tentando descobrir aonde isso nos leva. Durante séculos, o túmulo de Cleópatra foi o maior mistério da arqueologia. O local de descanso de uma rainha que parecia ter desaparecido. Todos os impérios o procuraram. Todas as descobertas se revelaram becos sem saída. Disse que os restos mortais de Cleópatra e Marco Antônio permaneceram enterrados juntos por milhares de anos. E o mistério permanece um enigma. Talvez até hoje. Este túnel nunca antes visto é considerado uma verdadeira maravilha da engenharia. E embora tudo isso seja enorme, como é que tudo isso acontece? Mas quando os cientistas finalmente perfuraram as areias a oeste de Alexandria, encontraram uma câmara mais hermeticamente fechada do que qualquer outra já registrada no Egito. Nunca vi nada parecido. O que estava enterrado lá dentro não via a luz há 2000 anos. E quando o túmulo foi aberto, o mundo descobriu por que ele nunca deveria ter sido encontrado. A rainha que se recusou a morrer. Por mais de 2000 anos, Cleópatra III permaneceu uma das governantes mais estudadas da história. Ela foi a última faraó do Egito. Uma estrategista que enfrentou Roma. Governou com inteligência e construiu uma imagem tão poderosa que sobreviveu a séculos de recontagens. No entanto, uma parte de sua história permanece sem solução. Os relatos romanos descrevem seu sepultamento como digno de uma rainha, mas nenhum revela onde ocorreu. Para os arqueólogos, essa ausência tornou-se mais do que um mistério. Tornou-se uma obsessão que atravessou gerações. Sacerdotes do Antigo Egito deixaram descrições enigmáticas de seus ritos fúnebres. Eles escreveram que ela era uma noiva retornando a Osíris e que sua união não foi vista pelos homens. Historiadores debatem essas expressões há séculos. Alguns acreditam que os sacerdotes estavam descrevendo um ritual secreto realizado no interior de um santuário. Outros acreditam que as palavras eram instruções deliberadas para esconder o corpo dela para sempre. Cada nova expedição alegava estar perto da verdade, mas todas as pistas se resumiam à especulação. Em 1972, uma equipe sísmica soviética realizou testes de solo perto do Lago Mariot, uma bacia rasa de água salgada a sudoeste de Alexandria, no Egito, enquanto procurava petróleo. Seus sensores captaram vibrações rítmicas sob o calcário. O sinal era fraco, mas constante, consistente demais para terremotos naturais e fraco demais para ser proveniente de máquinas. Os moradores locais começaram a chamar a área de Ab al-Nafas, que significa o lugar que respira. A equipe registrou os resultados, mas as leituras nunca foram analisadas mais a fundo. Quando o projeto terminou, os dados foram arquivados e esquecidos. A anomalia foi ignorada por razões simples. O financiamento terminou e a tensão política aumentou. As prioridades da pesquisa mudaram. A Guerra Fria deixou pouco interesse em um ritmo estranho enterrado sob a areia egípcia. Por 3 décadas, os dados permaneceram intocados, aguardando que alguém os redescobrisse. Essa redescoberta aconteceu no início dos anos 2000, quando novas varreduras de satélite se concentraram na mesma crista. As imagens revelaram formas geométricas escondidas sob a superfície, nítidas, simétricas e precisas demais para serem naturais. Imagens térmicas e de radar mostraram que as formas se estendiam por vários metros de profundidade. Segundo analistas, elas pareciam partes de uma estrutura artificial, possivelmente um complexo enterrado. Alguns especialistas descartaram as imagens como interferência, mas outros acreditavam ter encontrado um padrão que valia a pena investigar. Quando os pesquisadores traçaram as formações em uma grade digital, todo o contorno se assemelhava ao antigo símbolo egípcio da vida, o Unkai. Não se tratava de uma escultura visível, mas de uma forma revelada apenas por meio de dados de satélite. Relatos sugeriam que o padrão se estendia em direção a um planalto outrora associado à deusa Ísis. Cleópatra frequentemente se autodenominava a Ísis viva, e essa conexão reacendeu o debate. A essa altura, a teoria já havia mudado. A busca por Cleópatra não se tratava mais de perseguir uma lenda.
tornara-se uma investigação científica. Os dados de satélite indicavam a presença de assinaturas térmicas sob a areia, e leituras localizadas do solo confirmaram vestígios de gesso e resina antigos, substâncias raramente encontradas em terrenos desérticos intocados. O que começou como um mito sobre a última rainha do Egito estava se transformando em uma missão. Em poucos meses, o Ministério das Antiguidades do Egito aprovou uma expedição terrestre para examinar o local pessoalmente. Nenhum deles sabia que, ao chegarem, o deserto começaria a se mover. O deserto que se movia. Semanas após o Ministério aprovar a missão terrestre, uma equipe conjunta de cientistas, arqueólogos e engenheiros chegou às coordenadas a oeste do Lago Marriott. Poucas horas após a instalação dos equipamentos de monitoramento, algo aconteceu que ninguém conseguia explicar. Os sensores começaram a registrar uma vibração lenta e constante vinda das profundezas da Terra. As leituras se repetiam a cada 42 segundos, com uma sincronização perfeita. Inicialmente, os pesquisadores pensaram que se tratava de um erro. Substituíram o equipamento, recalibraram os sensores e até verificaram se havia alguma construção nas proximidades. O padrão persistiu. A cada 42 segundos, o mesmo pulso retornava. Não era uma falha. Vinha da própria Terra. Ao analisar os dados, alguém apontou um detalhe perturbador. Na crença egípcia, o número 42 tinha um significado sagrado. Simbolizava os 42 juízes que decidiam o destino das almas na vida após a morte. Essa associação foi suficiente para deixar alguns membros da equipe inquietos. Alguns brincaram sobre a coincidência, mas outros começaram a se perguntar que tipo de força natural poderia bater com tanta precisão. Para entender o fenômeno, a equipe começou a escanear a crista à noite usando imagens térmicas. Os resultados foram inesperados. Sob as dunas, faixas de calor residual formavam figuras curvas, dobrando-se e reconectando-se como corredores. Levantamentos aéreos com drones na manhã seguinte revelaram tênues cristas que traçavam as mesmas linhas. Quando plotadas em conjunto, as formações criaram um vasto desenho retangular. As proporções eram quase idênticas aos projetos de templos da época de Cleópatra. Amostras do núcleo foram coletadas para verificar as leituras. As camadas superiores de areia pareciam normais, mas as seções mais profundas continham fragmentos de gesso e vestígios de búmen. Esses não eram materiais naturais. Eram agentes selantes usados no Antigo Egito para proteger câmaras reais ou sagradas. A descoberta gerou debate imediato. Alguns acreditavam que a equipe finalmente havia descoberto um complexo enterrado. Outros argumentaram que os resultados poderiam ter sido causados por contaminação do solo ou padrões geológicos aleatórios, uma coincidência em vez de prova de construção humana. Moradores locais alertaram a equipe de que perturbar a Terra despertaria o que dorme abaixo dela. A maioria dos cientistas ignorou os avisos. Mas essa confiança se dissipou após o que aconteceu em seguida. Certa noite, câmeras de segurança registraram o movimento da própria areia. As imagens mostravam ondulações tênues se espalhando pela superfície no mesmo ritmo da pulsação subterrânea. Não era vento, nem ilusão. O padrão era exato. Os trabalhadores que viram a gravação se recusaram a dormir perto da crista. Nos dias seguintes, os tremores se intensificaram. O projeto foi paralisado à medida que o medo se espalhava pelo acampamento. O Ministério das Antiguidades interveio, ordenando uma escavação controlada sob a supervisão da doutora Kathleen Martinez, uma arqueóloga respeitada e conhecida por seus estudos sobre os locais de sepultamento de Cleópatra. Ao chegar, ela revisou as gravações em silêncio. Seu único comentário foi breve. Se for o que eu penso que é, estamos diante de algo que ela queria que encontrássemos. A escavação começou ao amanhecer. No terceiro dia, o deserto começou a rachar e se mover. Sob a areia que desmoronava, surgiram pedras lisas, esculpidas e antigas. Era a primeira prova visível de que algo construído por mãos humanas havia sobrevivido sob aquele solo, intocado por mais de 2000 anos. O templo que falava duas línguas. A princípio, parecia mais uma ruína das dinastias posteriores do Egito. Mas quando a poeira baixou, as inscrições nas paredes de pedra revelaram uma história diferente. Elas identificavam o local como Taposiros Magna,
o grande túmulo de Osíris. Para a equipe, esse nome mudou tudo. Na crença antiga, Osíris era o deus da ressurreição, o governante do submundo que concedia a vida após a morte. Se aquele era realmente o seu túmulo, então era um solo sagrado, possivelmente até real. Alguns historiadores já suspeitavam há tempos que Cleópatra havia escolhido aquela mesma região como seu local de descanso eterno. Ela frequentemente se descrevia como a forma viva de Ísis, esposa de Osíris. Ser sepultada ao lado dele, em um templo construído para seu renascimento eterno, teria sido uma maneira perfeita de vincular sua própria morte à imortalidade divina. O templo ficava a cerca de 45 quilômetros da costa de Alexandria, na mesma área onde antigos escritos situavam Cleópatra durante seus últimos dias. O local estava coberto por colunas caídas e pelos restos de altos portões de pedra que outrora marcavam sua entrada. Mesmo após séculos de erosão, as inscrições nas paredes internas ainda eram visíveis. Ao examiná-las sob as luzes, a equipe notou algo incomum. As inscrições estavam escritas em 2 idiomas. Hieróglifos egípcios apareceram ao lado de inscrições gregas antigas, esculpidas com igual cuidado e precisão. Esse detalhe impressionou a equipe. Os templos egípcios raramente misturavam idiomas, especialmente em contextos sagrados. A doutora Kathleen Martinez reconheceu imediatamente o significado daquilo. O reinado de Cleópatra se deu entre 2 mundos: o dos governantes gregos que governavam o Egito e o dos sacerdotes egípcios que zelavam pela sua fé. A presença de ambas as línguas esculpidas lado a lado sugeria que a própria Cleópatra havia autorizado o projeto. Segundo Martinez, o templo refletia a identidade da rainha, metade governante grega, metade deusa egípcia. Artefatos encontrados nas proximidades apenas reforçaram essa especulação. Moedas com o rosto de Cleópatra foram encontradas ao lado de estátuas de Ísis, segurando um falcão, símbolo de renovação. Testes químicos no altar revelaram vestígios de resina de lótus azul e bumen, ambos usados no embalsamento da realeza. Segundo relatos, os trabalhadores permaneceram em silêncio, conscientes de que estavam tocando relíquias que não viam a luz do dia há mais de 2000 anos. Os sensores no solo captaram um zumbido fraco vindo das profundezas do calcário. A frequência era muito baixa para a audição humana, mas aparecia nos monitores como ondas lentas e constantes. Cada pulso se repetia em intervalos de 42 segundos, o mesmo ritmo detectado semanas antes no deserto. Os engenheiros verificaram se havia interferência, mas o sinal persistiu. As leituras eram reais. O templo não era mais uma pedra silenciosa. Ele gerava uma vibração mensurável, como se algo abaixo dele estivesse enviando sinais através da rocha. Anotações de campo do local mencionavam que vários trabalhadores afirmavam sentir o chão tremendo suavemente sob suas botas. As vibrações ficavam mais fortes a cada leitura. Cada nova leitura apontava para algo mais profundo, algo oculto sob a fundação de Topocirus Magna. Movida por curiosidade e medo em igual medida, a equipe decidiu seguir o zumbido até o leito rochoso. O que eles descobriram em seguida seria mais tarde chamado de túnel impossível, o corredor do renascimento. O zumbido sob Topocirus Magna ficava mais forte a cada varredura. A equipe rastreou a origem da imagem até uma camada de calcário nas profundezas do piso do templo. Quando um radar de penetração no solo foi utilizado, a imagem que apareceu nos monitores silenciou o ambiente. Sob o santuário, havia um túnel escavado na rocha sólida, reto, liso e perfeitamente nivelado por mais de 1 quilômetro. Mesmo engenheiros modernos teriam dificuldade em alcançar tal precisão. Inicialmente, os pesquisadores pensaram que as leituras estavam erradas, mas quando uma pequena câmera foi inserida por um estreito furo, a imagem confirmou a suspeita. A lente revelou um corredor com tetos curvos e paredes polidas como vidro. Parecia obra humana, mas não apresentava marcas de ferramentas, sinais de desabamento, rachaduras causadas pelo tempo ou pela pressão. Alguém, há milhares de anos, criou-o e depois selou-o perfeitamente. Quando Martinez examinou as imagens, notou algo que se repetia ao longo das paredes. Entalhes em grego e egípcio formavam a mesma frase repetidamente. Ankrai.
que significa vida renovada. Ela sugeriu que o túnel representava uma passagem ritual, um caminho projetado para guiar os mortos através da ressurreição. A equipe perfurou mais fundo, seguindo o sinal até o que parecia ser uma câmara selada. Os scanners revelaram uma cavidade circular à frente, com cerca de 20 metros de diâmetro, com uma temperatura superior à da rocha circundante, como se a própria pedra tivesse sido queimada por dentro. Começaram a escavar a última parede. O som que se seguiu não foi o estalo da pedra, mas algo mais pesado, mais grave, uma vibração que se sentia no peito. Quando a barreira finalmente cedeu, uma rajada de ar escapou, cortante e fria. Carregava o cheiro de resina e metal, como algo antigo que estivera aprisionado durante séculos. A poeira baixou e a equipe iluminou o interior com suas lanternas. O que viram não era uma simples tumba. As paredes estavam cobertas por uma camada vítrea e negra que refletia a luz. Parecia menos pedra esculpida e mais rocha derretida pelo fogo. Quando a equipe apontou as luzes para o teto, viu centenas de pequenas pedras azuis incrustadas na superfície. Análises posteriores confirmaram que eram feitas de um mineral chamado lápis lazuli, uma pedra rara que antes era usada em tumbas reais. As peças foram dispostas de forma a criar padrões de estrelas, formando cenas que mostravam a deusa Ísis em pé sobre o corpo de Osíris. Suas mãos estavam erguidas, enquanto raios de luz a conectavam às estrelas acima dele. O teto não era apenas decoração, era uma história esculpida em pedra, que mostrava o momento em que os deuses trouxeram a vida de volta da morte. Mas os avisos entalhados nas paredes contavam outra história. Tanto em grego quanto em egípcio, a mesma frase se repetia incessantemente. Perturbe a união e o equilíbrio se romperá. Perto do chão, meio escondida sob a fuligem, outra mensagem surgia. O sangue deverá pingar do olho esquerdo para baixo. Ninguém quis ler em voz alta. Alguns pensaram que era um ritual de oferenda. Outros pensaram que era uma maldição. De qualquer forma, o cômodo ficou silencioso. Para onde quer que olhassem, havia sinais de um selamento cuidadoso. Veios de mercúrio e chumbo percorriam o gesso. O ar tinha um leve cheiro de resina. Vasos quebrados alinhavam-se nos cantos e, sob uma coluna, foi encontrado um pequeno escaravelho dourado com uma oração gravada. Unir a alma ao seu corpo. Martinez estudou-a em silêncio antes de dizer que esta câmara não fora construída para exibir os mortos. Era construída para os conter. No centro, erguia-se uma plataforma elevada de pedra fundida. 2 cervejas estavam lado a lado, suas superfícies vitrificadas, como se tivessem sido queimadas por calor intenso. Entre elas, repousava um cilindro de bronze com cerca de um antebraço de comprimento, gravado com espirais que cintilavam sob a luz. Um dos pesquisadores jurou ter visto o contorno de uma lágrima esculpida no metal, exatamente onde a parede alertava para o risco de sangue escorrer do olho esquerdo. Conforme Martinez se aproximava, o chão tremeu. A pulsação que havia afetado suas leituras por semanas estava agora tão forte que podia ser sentida através de suas botas. O ar pressionava seus peitos e alguns membros da equipe recuaram. Martinez ordenou que todos parassem de escavar e iniciassem os testes de segurança. Sua voz era firme, mas suas mãos tremiam. Isto não é apenas um túmulo, disse ela baixinho. Está-se a responder-nos? Moveram-se para a extremidade do corredor e esperaram, mas as leituras continuavam a subir. O pulso acelerou como se algo debaixo do chão tivesse despertado. Algo que estava à espera deste momento. O sarcófago negro. Quando a última barreira se rompeu, a sala ficou em silêncio. Por um instante, ninguém se moveu. O ar que escapou da câmara os atingiu como uma onda. Cheirava a resina, amônia e algo mais antigo. Algo que queimava a garganta e ardia nos olhos. Alguns trabalhadores recuaram, cobrindo a boca com um pano, mas era tarde demais. As análises químicas posteriores revelaram níveis perigosamente altos de gás tóxico aprisionado no interior por quase 2000 anos. O que deveria ter sido um triunfo da arqueologia se transformou em um acidente que jamais deveria ter acontecido. No centro da câmara erguia-se o sarcófago. Era algo nunca antes visto. Esculpido em um único bloco de granito preto, cintilava sob os holofotes com um reflexo oleoso.
A própria tampa pesava várias toneladas, e as bordas estavam seladas com uma mistura endurecida de resina e chumbo. Cada movimento do guindaste ecoava pelo corredor, enquanto a equipe se preparava para içá-lo. Quando a tampa finalmente se moveu, uma rajada de ar quente escapou. A temperatura dentro do sarcófago era vários graus mais alta do que na sala ao redor. Martínez percebeu imediatamente a diferença de temperatura e solicitou uma varredura. O calor vinha de dentro. Todos esperavam que os restos mortais lá dentro estivessem frios e quebradiços. Mas o que encontraram foi perturbador. Duas figuras jaziam lado a lado, envoltas em linho grosso com fios de ouro. As bandagens estavam fundidas, e máscaras terrenas haviam se fundido ao tecido, seus contornos mal visíveis. Entre os dois corpos havia um cilindro de bronze. Estava posicionado perfeitamente entre os braços deles, como um objeto compartilhado. A cada poucos instantes, emitia uma leve vibração que podia ser sentida através do próprio granito. O ritmo correspondia ao mesmo pulso de 42 segundos registrado em todo o sítio arqueológico. Assim que as luzes se ajustaram, a equipe iniciou o exame. O corpo masculino estava parcialmente decomposto, mas os danos não pareciam naturais. Sua cavidade torácica havia sido aberta intencionalmente, as costelas dobradas para fora e a cavidade cardíaca preenchida com resina solidificada com mercúrio. O ato não era de preservação, mas sim um ritual. Segundo relatos, alguns acreditavam que se tratava de uma forma de selamento, uma maneira de conter qualquer força que o corpo outrora abrigasse. O corpo feminino estava mais bem preservado que o masculino, embora o tempo ainda tivesse deixado suas marcas. As embalagens eram grossas e rígidas, endurecidas como uma casca que conservava a forma do que um dia estivera dentro. Sob as luzes, a superfície brilhava com um tom bronze opaco, irregular e rachada pela ação do tempo. Entre as dobras, pequenos brilhos de ouro e prata surgiam. Um broche perto da parte superior do peito, um fecho mais abaixo, ao longo do torso, e um pingente pressionado contra o linho onde estaria o coração. Tinha o formato de uma mulher com asas abertas. Martínez aproximou-se e reconheceu-a imediatamente. Era a figura de Ísis, a deusa que Cleópatra reivindicava como seu reflexo divino. Então, notaram algo mais. No pulso da mulher, havia uma pulseira moldada na forma de uma cobra, com as presas à mostra e a cabeça erguida. O metal estava enegrecido, mas a forma era inconfundível. Para os egípcios, a cobra era tanto protetora quanto portadora da morte. A mesma criatura que teria tirado a vida de Cleópatra. A câmara ficou em silêncio. Segundo relatos, Martínez sussurrou apenas 2 palavras ao vê-la. É ela. Testes realizados posteriormente confirmaram que ambas as múmias pertenciam a indivíduos de alto status. O sequenciamento de DNA revelou marcadores compatíveis com a linhagem TMIQ, corroborando-a na afirmação de que eram da realeza. Quando a equipe selou a câmara por segurança, o ar estava pesado e metálico. O chão sob o sarcófago emanava um calor fraco e tremores tênues percorriam as paredes. Um pesquisador descreveu a sensação como estar perto de um motor em funcionamento. Outro se recusou a entrar novamente na sala, dizendo que o ar parecia vivo. A escavação, que começara com entusiasmo, agora parecia uma invasão. Segundo relatos, a própria Martínez permaneceu em silêncio diante do sarcófago aberto, com o rosto pálido sob as luzes de trabalho. Queríamos respostas, disse ela em voz baixa. Mas isto parece um castigo. A descoberta confirmou tudo o que eles esperavam e tudo o que temiam. O túmulo de Cleópatra finalmente fora encontrado, mas o que repousava em seu interior não trazia paz. O sarcófago havia dado respostas e gerado um novo terror. Contudo, o verdadeiro horror não estava no que havia dentro dele, mas sim no que o cercava. O círculo dos mortos. A passagem além do sarcófago estreitava-se e curvava-se para a direita. A equipe avançava lentamente, luzes fixas, máscaras bem ajustadas. O corredor abria-se para uma câmara circular com paredes recortadas em nichos rasos. Em cada nicho, um único crânio repousava ereto sobre uma saliência de pedra, voltado para o centro da sala.
Sem corpos, sem caixões, apenas crânios. Contaram 36. 12 que pareciam ser do sexo masculino. 12 que pareciam ser do sexo feminino. 12 que eram claramente crianças. A visão paralisou a sala. Poeira pairava nos feixes de luz. Ninguém falou. As cavidades de cada crânio estavam polvilhadas com um fino pó de ouro que captava a luz como areia. Amostras coletadas do osso posteriormente revelaram vestígios de resina de lótus azul, o mesmo composto identificado na área de embalsamento. De acordo com diversas anotações de campo, o efeito era simples e horripilante. Os crânios pareciam preparados, não abandonados. Todos estavam voltados para uma pequena plataforma de pedra no centro do chão. A plataforma era esculpida com o símbolo do Ankh, o sinal egípcio da vida. Sobre ela, havia duas pequenas taças de bronze que haviam derretido e se fundido devido ao calor. Uma delas continha uma camada de material preto seco, que posteriormente testou positivo para sangue humano. Uma linha de texto corria acima dos crânios, em grego e egípcio. A inscrição dizia: "Eles guardam a passagem e mantêm o equilíbrio." Alguns arqueólogos disseram que era uma oração a Ísis, protetora do submundo. Outros acreditavam que se tratava de algo muito mais frio. Um aviso de que os mortos ali não estavam descansando, mas sim reprimindo algo abaixo. O padrão dos restos mortais era deliberado. Cada crânio estava sem a mandíbula inferior. A equipe forense que analisou as fotografias classificou o método como uma decapitação intencional que impedia a remontagem dos corpos. A mensagem não era sutil. Seja lá o que fosse que aquele círculo servisse para manter no lugar, deveria permanecer ali. Sensores colocados ao redor da sala registravam picos eletromagnéticos de baixa intensidade. Os picos subiam e desciam a cada 42 segundos, o mesmo ritmo que acompanhava a equipe desde o primeiro dia no deserto. A equipe sentia isso como uma pressão atrás dos olhos e um formigamento na língua. Martinez pisou na soleira e parou. Ela sentiu o gosto de metal. Ordenou que a câmara fosse selada. Suas últimas palavras registradas antes do sinal ser cortado foram: "Isto não é um túmulo. É um mecanismo feito de morte." A notícia sobre a câmara se espalhou por universidades e ministérios em questão de horas. Fotografias vazaram para fóruns privados antes do sítio arqueológico ser fechado. A reação foi imediata e dividida. Alguns pediram que as salas fossem lacradas para sempre. Outros exigiram a publicação completa das multas. Algumas vozes fizeram uma pergunta mais incisiva. Se o círculo era um sistema funcional e os crânios foram colocados para manter o equilíbrio, o que a equipe havia alterado ao abrir o caminho? As implicações iam além do sítio arqueológico. Se os 36 eram guardiões, então o sepultamento de Cleópatra não era apenas um direito real, mas uma defesa arquitetada. As inscrições ligavam o círculo à ideia de equilíbrio. A pulsação correspondia ao número associado ao julgamento na crença egípcia. Nada ali parecia aleatório. Segundo diversos pesquisadores, a disposição sugeria que alguém planejou aquilo como um sistema vivo que continuaria a funcionar muito depois da partida dos enlutados. Isso levantou uma última possibilidade que incomodou até mesmo aqueles que rejeitavam os rituais. Talvez Cleópatra não fosse apenas a figura criada por Roma. Talvez ela fosse uma estrategista que construiu sua vida após a morte como um artifício, não como um santuário. Alguns acreditam que ela projetou um túmulo que não pudesse ser saqueado sem consequências. Outros vão além e dizem que ela construiu um aviso que ainda responderia mesmo se perturbado. Se Cleópatra projetou seu túmulo como uma arma em vez de um monumento, o que você acha que ela estava protegendo? O legado dela ou algo muito maior? Compartilhe sua teoria nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.